Quem vê a Raiz aí toda empoderada e vaidosa assim hoje, nem consegue acreditar que ficar em frente ao espelho foi uma tortura para ela no passado. A jovem que nasceu com uma fissura unilateral no lábio e que afetou também o palato, o céu da boca, sofreu por muitos anos. Principalmente na escola, né? Sofri muito bullying. Quando criança a gente é mais inocente, não entende muito das coisas. Mas na escola já sofri muito bullying, já fui xingada de muitos nomes. Mas graças a Deus eu superei tudo isso, né? Um processo, né, que não é tão rápido assim, mas deu tudo certo. O bullying, ele acontece quando ocorrem relações desiguais. Muitas vezes, só por ter a fissura, a criança já é colocada como uma desigual em relação aos seus pares. Então, por esse motivo, a gente acaba atendendo com bastante frequência. Já nas primeiras consultas, que o atendimento é mais voltado para as famílias, já aparece um pouco essa demanda, essa preocupação dos pais, se os filhos, quando estiverem na fase escolar, sofrerão bullying ou não. E aí a gente já procura abordar a família de uma forma que elas, desde muito cedo, já procurem fortalecer a autoestima da criança. Então, valorizando a cicatriz em vez de esconder. Colocar para a criança que toda cicatriz conta uma história. Então, por exemplo, quando a mãe teve uma cesárea, né? Olha, não é uma cicatriz que você se orgulha, foi daí que nasceu o seu filho. Então, também é uma cicatriz para ele se orgulhar, porque desde pequenininho ele já foi um super-herói, já encarou cirurgias. Então, a gente vai tentando inverter um pouquinho os valores, né, em relação à fissura. Essa ressignificação da cicatriz foi exatamente o que a Raíza fez. A jovem de 25 anos que mora em São Paulo, capital, e trata no centrinho aqui em Bauru desde criança, encontrou na maquiagem o processo que foi da negação para a aceitação. Eu comecei a me maquiar para tampar a cicatriz que eu tenho no lábio. Então ela veio de uma forma um pouco negativa, né? E aí depois eu comecei a pensar, não, por que eu quero, né, cobrir minha cicatriz? Né? Isso faz parte de mim, né? E aí eu comecei a pensar em usar a maquiagem para mim mesmo, para realçar o que eu tenho de melhor. Então eu não usava batom, né, por conta da cicatriz, porque eu achava que destacava mais. E aí aos poucos eu fui começando a passar batom. Hoje eu já uso batom vermelho, o olho, né, eu digo que o fissurado ele tem um olhar muito lindo, né. E aí a gente começa... Então, o legal é que você pode realçar o que você tem de melhor em você, né? Não que você não tenha algo que não seja melhor, mas a maquiagem, ela veio pra realmente realçar a minha beleza, né? E cativar toda essa autoestima. Mas não usar isso como máscara, mas sim pra realçar. Mas, segundo a especialista, muitos não conseguem sozinhos encontrar as estratégias para vencer o bullying, sendo necessária a ajuda de profissionais. Então é preciso ficar bem atento, principalmente em mudanças de comportamento das crianças, porque os efeitos do bullying nas vítimas são muito preocupantes. De imediato, a gente já percebe o impacto na autoestima, né, do paciente realmente se vê como uma pessoa diferente para o sentido negativo, e muitas vezes começa a ocorrer o impacto também no rendimento escolar, né? Então imagina que você vai para um ambiente onde você não é tratado bem. Que forma que você vai conseguir se concentrar nas aulas, sendo que a qualquer momento você pode ser atacado, né? Então isso também reflete bastante no rendimento escolar, às vezes em casos que vai se agravando até em ideias, pensamentos suicidas, né? Então é um assunto extremamente importante mesmo da gente estar alerta e auxiliando os familiares a lidarem com essa situação. Diante dessa preocupação, a semana anual dedicada a fissuras em todo o mundo resolveu incentivar o diálogo sobre essa temática em 2021. E combater o bullying foi o principal objetivo da segunda Semana Internacional de Fissura Lábio-Palatina. Por isso, o tema escolhido neste ano foi Todos os Sorrisos São Lindos.
A semana, que está em sua segunda edição, é promovida pela Smile Train, a maior organização de fissuras no mundo e parceira do Hospital Centrinho da USP. O bullying é um assunto importantíssimo, principalmente para as crianças nascidas com fissura labiopalatina, para os adultos que têm a fissura labiopalatina, porque ela impacta muito a imagem da pessoa, né, do paciente nascido com essa anomalia e o relacionamento dele com a sociedade. E muitas pessoas não entendem o que é a fissura labiopalatina. Então eles colocam, infelizmente, essas pessoas de lado. Elas recebem muito bullying, principalmente nas escolas, quando elas adentram a escola, o período escolar, adultos no seu trabalho, muitas vezes não conseguem nem o trabalho por causa da fissura labiopalatina, por estarem falando de uma forma um pouco diferente da maioria. Então o combate ao bullying para a gente é essencial. Eu acho que é um dos grandes pontos que a gente deve debater para os pacientes nascidos com fissura labiopalatina. Debater o bullying é essencial, especialmente quando nós falamos de crianças que nascem com fissura de lábio ou palato, porque essas crianças elas têm uma dificuldade de inserção na sociedade. Então, quanto mais nós falamos da fissura, o que é fissura, as formas de tratamento, fica mais fácil para essas crianças até se autoafirmarem, não é? E conseguirem se colocar na sociedade como um ser humano. Então, mais do que nunca, combater o bullying, no caso específico relacionado à fissura labiopalatina, é um assunto essencial. Aqui no Centrinho, a programação da Semana Internacional contou com uma cerimônia, discursos de autoridades e uma homenagem pelo Centrinho ter se tornado centro de liderança da Smile Train neste ano. A solenidade foi breve, porque o que teve de monte mesmo foi diversão e guloseimas para a criançada. Um dos que aproveitaram tudo o que tinha direito foi o Gabriel, que só parou um segundinho para falar seu nome completo e sinalizar sua idade, antes de sumir em meio à piscina de bolinhas. Gabriel, Santo Bandeira, Santo... E quantos anos você tem? O garoto nasceu com uma fissura no lábio, gengiva e palato e veio de Brasília para o tratamento no Centrinho. Para a mãe Rebeca, que ouviu até a sugestão de fazer um aborto nas primeiras semanas de gestação, a maior estratégia contra o bullying é o acolhimento e, claro, o amor. Na hora que o Gabriel foi nascer, a médica falou assim, falaram alguma coisa para você na ecografia, e naquela mesma hora veio aquela sensação de ele vai morrer, né? E quando eu vi o Gabriel e era só a fenda, a gente ficou muito feliz, porque ali havia vida. Então a gente enxergou o Gabriel inteiro, né? E eu fiquei muito feliz, porque ele viria para a nossa casa, ele ficaria com a gente e não ia acontecer nada de mal. E nesse processo a gente só aprendeu muita coisa. A gente aprendeu sobre amor, a gente aprendeu sobre diferença, a gente aprendeu sobre acolhimento, a gente aprendeu sobre coisas maravilhosas que a fissura ensina. Essa semana aqui fala de bullying, né? Lá dentro da sua casa tem todo esse acolhimento, essa inclusão, vocês entendem tudo isso. Mas fora a gente sabe que o mundo não é tão assim, né? Como que vocês estão preparados para lidar com isso, para lidar com esse problema fora da casa de vocês? Gabriel, ele se sente muito amado. E eu acho que a chave e o segredo de tudo isso é o amor. Ele, lá em casa, é como se fossem os outros dois meninos, então não tem diferença. Então ele não se sente triste, ele não se sente deprimido, ele não se sente menor ou inferior, ele se sente igual, dentro das diferenças que todos nós temos. Gabriel é uma criança muito amada e muito feliz. É isso que você vai passar para ele, então? É isso que eu vou passar para ele. E é assim, acolhendo da melhor forma possível, discutindo abertamente o assunto e levando informações ao maior número de pessoas que vamos enfrentando o bullying. E nesse processo, o aprendizado é diário e vem de todos os envolvidos. A gente tem muitas histórias, né? Uma história pro lado positivo que me chama a atenção é uma paciente que uma vez falou pra gente que ela tinha bastante orgulho da cicatriz dela, que ela não queria fazer nenhuma cirurgia para esconder a cicatriz, porque era uma oportunidade a mais que ela tinha de fazer amizades. E aí, conversando melhor com ela, ela foi contando que às vezes chegava alguma criança perguntando para ela por que ela
tinha aquela cicatriz, se ela já tinha caído, se ela tinha se machucado. E aí ela já aproveitava, contava um pouco a história dela e já fazia novos amigos. Então, assim, foi um caso que marcou porque mostrou um pouquinho como que é possível lidar de uma forma positiva também com esses questionamentos, com esses olhares que às vezes não deixam de ocorrer, né? Então, é uma história que marcou e que às vezes a gente usa de exemplo para outros pacientes, inclusive. Eu falaria que o importante é você trabalhar muito o seu psicológico, né? E só você vai poder fazer isso por você mesmo. Levar, como eu falei, pelo lado positivo das coisas, porque a gente já recebe tantos não, né? Então eu acho que se a gente pensar muito no lado negativo, a tendência é piorar, né? Então a gente tem que trabalhar a nossa mente, nosso psicológico e olhar as coisas como lado positivo.